E muita gente lutando contra pessoas, discutindo com familiares, brigando com vizinhos, brigando dentro de casa. Tem muita gente carregando mágoas, ódio, ressentimentos. Dentro dela tem a guerra humana. Meu querido, tudo isso acontece sem a pessoa perceber que existe uma grande batalha espiritual acontecendo por detrás de muitas coisas. A palavra de Deus, ela nos alerta firmemente quando ela diz o seguinte: porque nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, ou seja, contra a pessoa humana, mas nós temos sim que lutar contra os principados, contra as potestades, e a Bíblia diz contra os príncipes das trevas, os príncipes das trevas deste século. A gente tem que lutar contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, ou seja, de forma espiritual. Paulo, ele nos revela algo muito profundo a respeito disso. Existe uma guerra invisível que a pessoa não vê com os olhos naturais. Existe essa guerra invisível acontecendo todos os dias, diariamente. E tem muita gente que está perdendo, sendo derrotado nessa batalha espiritual, porque ela está lutando de forma errada. E é isso que Deus ele quer falar no teu coração. O problema, meu querido, é que muita gente pensa que o seu maior inimigo está do lado de fora, está aqui fora, quando na verdade, na realidade, existe um sistema espiritual tentando todos os dias destruir a nossa fé, esfriar o teu coração e fazer você se afastar da presença de Deus, se afastar do abrigo do Altíssimo. A palavra de Deus, ela é bem direta, ela é clara. Ela declara o seguinte: o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, o mundo está sob o domínio do maligno. Mas isso não significa que a criação de Deus, as pessoas sejam más. Mas existe sim um sistema dominando e dominado pelo pecado, pelas mentiras, pela corrupção, pela enganação, dominado pela idolatria política, seja de todas as formas, pela rebelião contra Deus. Meu querido, basta você olhar e ver ao seu redor, você vai ver aí famílias destruídas, pessoas com um corpo até perfeito, bonita, tratado, porém elas estão vazias, mente vazia. São os vícios dominando as vidas, a violência crescendo a cada dia, o amor esfriando, a mentira, ela sendo chamada até de verdade. É ou não é assim? E a verdade tem sido chamada de mentira, tem sido rejeitada. E o mais triste de tudo isso é que muitas vezes, até dentro do meio da religião, até no meio evangélico, existe uma frieza espiritual. Pessoas que já perderam o temor, pessoas que já perderam a vigilância, elas já não conseguem mais discernir o que é bom, o que é ruim, o que é santo, o que é maligno. Escute bem isso, com toda a sua atenção. Olhe para mim. O Senhor Jesus, ele não veio apenas para nos ensinar, ele veio para destruir as obras do diabo. Está assim escrito na Bíblia. A palavra de Deus, ela declara bem claro, explicitamente, que é para isto que o Filho de Deus, ele se manifestou, para poder desfazer todas as obras do mal, todas as obras do maligno. Portanto, amado, existe sim uma esperança
para quem está caído. Existe sim uma libertação para aqueles que se encontram algemados, aprisionados ao sofrimento. Existe sim a cura para aquele que está ferido, para aquele que se encontra desenganado pela medicina. Ah, meu amado, existe vida para aqueles que até já pensaram em desistir, dar cabo da própria vida. Saiba de uma coisa, o inferno, ele tenta te aprisionar, mas o Senhor Jesus, ele veio para libertar. Os principados que influenciam a região, o estado, os bairros, todo esse sistema, as potestades que vivem operando sobre os ambientes de poder e autoridade, haja visto aí que você tem visto aí nos governos. As hostes espirituais da maldade, elas trabalham constantemente, promovendo engano, promovendo divisão, promovendo medo, alimentando o pecado e afastando as pessoas do poder de Deus. É uma tremenda guerra pela mente. É uma tremenda guerra pela alma. Por isso que o apóstolo Paulo, ele nos alerta: revestivos de toda a armadura de Deus, presença do Espírito Santo, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do próprio Satanás. Meu querido, não é tempo da gente brincar com o pecado. Não é tempo de você ficar negociando a sua salvação, a sua vida eterna. Ouça bem, não é tempo de você viver distraído, dando bobeira, não. Não é para você ficar distraído espiritualmente, não. Não há tempo para você poder abandonar a oração, desprezar a palavra de Deus, a presença de Deus. Não faça isso. Porque quem não vigia espiritualmente acaba sendo dominado pelo sistema desse mundo. E o pior, dependendo de governo, dependendo de promessas de homens falhos, dependendo de promessas mentirosas. Mas a Bíblia, ela também traz uma das maiores promessas para aqueles que permanecem firmes. Ouça atentamente isso. Maior é o que está dentro de você do que o que está nesse mundo. Atenta para isso. O diabo, ele pode até querer tentar contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua casa. O diabo deve estar querendo apagar a sua fé. Mas olha, ele nunca será maior do que o próprio Deus que habita dentro de nós. Então, meu amado, permaneça firme. Ore mesmo quando você estiver cansado, desanimado. Busque a presença desse poder de Deus, mesmo quando você estiver em meio às lutas. Aí é que você tem que dobrar os joelhos. Adore ao Senhor, mesmo em meio às suas lágrimas. Agradeça a Deus, permaneça de pé, fique firme, mesmo se você se encontra ferido, abatido, decepcionado com alguma coisa. Escuta bem isso. Existe hoje uma geração que ela está sendo vencida pelo mundo, mas ainda existe um povo separado, um povo santificado por Deus, separado para Deus, um povo que está revestido dessa armadura espiritual, um povo que está cheio da presença do Espírito Santo e preparado para vencer até o fim. Pode ter certeza do que eu estou te falando. A Bíblia diz assim: fortalecei-vos no Senhor Deus, no Senhor Jesus, e na força e no seu poder. Porque Ele está afirmando: invoca-me no dia da sua angústia e eu te livrarei. E você vai me glorificar, você vai glorificar o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Fique em paz, fique firme. Um grande abraço desse amigo, pastor missionário Wander Marques.